citações. Pronto. A gravação já foi iniciada, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver aqui um documento no Word, tá? Peraí. Aqui. Vocês estão conseguindo ver o documento no Word aí? Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Pessoal, vocês conseguem ver o Word aí? Seguindo, professor. Tá. Como eu não vou estar vendo aqui, eu vou estar também na tela do Word, tá? Então, eu não vou estar vendo a janela do programa aqui. Eu vou pedir que quando eu perguntar, vocês me respondam para que eu consiga ter esse retorno, porque eu não consigo toda hora estar olhando o nome de vocês lá na janela do aplicativo, não, tá? Então, vamos lá. A NBR 14724, vocês estão com ela aí, pessoal? Pessoal, vocês estão com a NBR aberta? Eu já abri aqui. Tá. Então, vamos lá. Ela tem, se eu não me engano, 15 páginas, né? A NBR 14724. E ela vem falar da informação e documentação de trabalhos acadêmicos, tá? Então, é isso que tem lá no tópico da NBR, é o que ela vem trabalhar e o que ela vem tratar para a gente. Depois vem o sumário dela, tá? Então, de uma forma bem mais resumida, eu quero que vocês passem aí para a página 1 da norma, né, a página 1, ou a quinta página contando com a primeira, onde ele tem assim, ó, tópico 2, ele fala sobre referências normativas. O que vem dizendo nessas referências normativas aí? Aí, se vocês observarem, existem várias NBR dentro dessas referências normativas. Por que ele apresenta isso aqui? Porque ele sabe que não somente com a própria norma, ou seja, não só com a 724, vocês vão conseguir estar elaborando o trabalho de vocês. Então, é sim importante que vocês leiam essa NBR 14724, tá? Mas vocês precisam ler também todas essas outras NBRs que estão aqui dentro dessas referências normativas. Então, aqui é o básico, né, que vocês precisam, é o mínimo que precisam para fazer aí o trabalho de vocês. Professora, precisa ler tudo isso mesmo? A gente vai ver que tem tópicos que não são obrigatórios, né? Alguns são obrigatórios e outros a gente até já falou que eles não são. Então, quando a gente vê aqui índice, né, formatação de índice, que é NBR 6034, índice a gente já viu que não é um tópico ter obrigatório no seu trabalho. Então, se você optar por não ter índice, você não precisa estar lendo aí a 6034 e não precisa estar seguindo ela, tá? O que vocês têm obrigação, que é o que a gente vai trabalhar aqui, é falar de referência, sumário, resumo e citações. Então, são essas 4, né, 5 normas que a gente vai estar trabalhando aqui, junto com a 14.724. Na aula de hoje, a gente vai ver a 14.724, como a gente já começou aqui, e vamos ver a de sumário, né, que é a NBR 6027, como vocês podem estar vendo aí dentro do tópico 2 da 14.724, tá? Descendo mais um pouquinho, né, no tópico 3 dele, ele traz aí termos e definições. Então, aqui vocês vão encontrar tudo que vocês têm de dúvida, né? Então, ele vem explicar o que é o agradecimento. Então, aqui ele diz, olha, agradecimento é um texto que o autor faz de agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração do seu trabalho. Então, cada tópico eles vão explicando o que é apêndice, né? Como eu já expliquei a vocês, que é um anexo, né? Que a gente chama um anexo produzido pelo autor, né? Às vezes a gente fala assim, eu vou colocar em anexo, tá? Mas se for documento meu, elaborado por mim, não se chama anexo, se chama apêndice. E ele vem ali no final do trabalho para complementar o trabalho. Então, isso tudo aqui a gente já viu, tá? E depois eu peço que vocês deem uma lida nesse tópico 3 aqui, que ele vem definindo melhorzinho o que é cada tópico do trabalho, né? Cada seção primária, né, do trabalho, de que compõe sua estrutura interna, tá? Então, vocês veem que ele vai até o item 3.36, tá? Então, o tópico 3, que vem definir o que são, vai até o item 3.36. E aí, o que a gente vai se apegar hoje, de fato, é ao tópico 4,
da NBR 14724, que ele vem falar da estrutura. Então, a gente vai trabalhar essa parte do tópico 4 aqui, dentro aqui do meu documento de Word, que está aí aberto para vocês, tá? Então, veja que ele vem primeiro apresentando a estrutura, e ele mostra lá que a estrutura, né, como a gente já viu, ela é separada na parte externa e parte interna, que ele chama, onde nós temos elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, tá? Isso aqui vocês já viram. A parte externa do trabalho, que ele considera, é só a capa e a lombada. A capa é obrigatório ter. A lombada, ela não é obrigatória, ela é opcional. Professor, o que é a lombada do trabalho? Antigamente, pessoal, hoje não é mais pelo menos a maioria das instituições não obrigam mais esse TCC ser assim, mas antigamente o trabalho de conclusão de curso, ele tinha que ser impresso como um livro mesmo. Então era capa dura, você tinha, tanto que passava alguns dias lá na gráfica, porque ele tinha que vir costurado como um livro, e a capa dura de um livro normal, né? E aí o livro, se vocês observarem, a gente tem a capa, né, de um livro e tem a parte de trás da capa ali. Quando você coloca o livro na estante, né, que você organiza na estante, fica a lateral daquele livro com o nome do livro ali. Aquela lateral é o que a gente chama de lombada. Então, quando você fazia seu trabalho como um livro, né, que ele vinha costurado, com capa dura, você tinha a opção de colocar a lombada no seu livro, mas era opcional, tá? Hoje em dia, pouco se faz esses trabalhos de conclusão de curso em formato de livro, tá? Hoje eles pedem mais encadernado mesmo, né? Não sei se como que é aqui na instituição, ainda não tenho essa informação para vocês, mas em geral eles pedem encadernado e em mídia digital, porque fica salvo na biblioteca online da instituição, tá? E aí depois a gente viu que tem os elementos, né, pré-textuais, que a gente já trabalhou, folha de rosto, vocês já conheceram todos eles. Hoje a gente vai conhecer como eu monto ele, né? Então a primeira coisa que a gente tem que montar aqui é a capa, porque ele é um elemento obrigatório. E como eu falei a vocês, existem instituições que eles dão uma adequada à ABNT. Como assim, professor? Uma adequada. Veja que ele vem dizendo aqui que a capa é um elemento obrigatório e ele tem que ter o nome da instituição opcional. Pela instituição, isso é obrigatório, você tem que colocar o nome, né? Todas as instituições colocam isso como obrigatoriedade, né? E aqui na NBR ela já disse que é opcional. Então, por obrigação, tem que ter o nome do autor, tá? Tem que ter o título do seu trabalho e subtítulo, se existir também. Então, às vezes, existem temas que vêm com subtemas, né? Então, tem que ter o tema do seu trabalho e o subtema dele também, tá? Quando ele era elaborado como um livro, aí você tinha que botar o número do volume, né? Isso tudo eram especificações que a instituição fornecia a você, tá? E outra coisa que ele tem que colocar, que você tem que colocar, é o local da cidade, né? E da instituição onde foi apresentado o seu trabalho, tá? E o ano da data da entrega. Então, isso são coisas obrigatórias, tá? A gente vai ver aqui como é que eu monto essa capa daqui a pouquinho, quando eu terminar de ler essa parte aqui com vocês. A lombada, como é opcional, eu não vou estar falando isso com vocês, mas existe uma norma só para isso, tá? De lombada, a NBR 12.225, tá? E depois ele vem apresentar aqui as partes internas. E aí a gente vê que a gente só vai montar aqui o que é obrigatório, tá, pessoal? Na aula de hoje. Então, a gente vai montar a capa, a gente vai montar folha de rosto ou contracapa, como alguns chamam, tá? Porque é um elemento obrigatório, tá? Nós vamos montar também. Aqui ele vem falando que no anverso dessa folha de rosto tem que ter o nome do autor, o título, o subtítulo, se houver, o número do volume, a natureza, né? Natureza ou tipo de trabalho, se é uma tese, trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, o que é, você tem que informar. Tem que informar o nome do orientador, o local, a cidade e o ano de entrega do seu trabalho. O que é o anverso? Anverso, a BNT chama de anverso, a página, o rosto, a parte da frente da página, tá? A gente sabe que o outro lado é o verso, anverso é o oposto do verso, tá?
Aí ele diz aqui que deve conter dados de catalogação no verso, isso era quando era impresso em livro, tá, pessoal? Então, o livro você tinha que imprimir a frente e o verso aqui, o anverso e o verso. Hoje, como é encadernado, geralmente se pede, a norma me dá a possibilidade, sim, eu posso imprimir frente e verso, tá? Mas aí vai ter que ter umas modificadas aí em alguns pontos, por exemplo, quando a gente for trabalhar numeração de página. Tá, mas professora, eu não quero imprimir muita folha, não quero gastar muito, eu posso imprimir frente e verso? Pode. Você tem que imprimir, pode sim imprimir frente e verso, contanto que você cumpra com todas as normas que a NBR está passando lá, tá? E aí depois ele vem a opção de errata. Errata aqui, pessoal, justamente acontecia por conta porque os trabalhos de conclusão de curso são trabalhos muito grandes, né? E antes você, como fazia em formato de livro, o que acontecia? Às vezes você imprimia ali, né? Você imprimia primeiro, depois você mandava para a gráfica poder transformar aquilo ali num livro, e aí você se dava conta, depois de impresso, que tinha um tópico que estava errado, uma palavra. E aí você não ia reimprimir o que estava errado, porque às vezes estava errado em várias páginas. Então, essa errata é uma folha, né? Que você coloca lá, depois da folha de rosto, tá? Já para especificar o tipo, qual foi a palavra que você errou, onde é que ela é encontrada, e aí você bota lá, ao invés daquela palavra, ele dá até um exemplo aqui na norma, né? Ele coloca autoclavado, né? Com o hífen, ele pede para que leia-se autoclavado sem o hífen, tá? Então é assim que você faz, né? A errata é justamente para evitar essa quantidade de impressão, né, por conta de folhas erradas, de palavras erradas que você imprimiu no seu trabalho. Depois da folha de rosto, só que ela não é obrigatório, tá? A errata ela é opcional, então a gente não vai estar fazendo ela aqui. Então a gente vai fazer a capa, folha de rosto. Depois da folha de rosto, nós vamos fazer a folha de aprovação, porque ela é obrigatória, um elemento obrigatório aqui no seu trabalho. E a gente vai ver como montar ela bonitinho. Depois, dedicatória, agradecimento, epígrafe, são coisas que são opcionais, nós também não vamos trabalhar aqui, tá? E o resumo em língua vernácula e língua estrangeira, tá? Isso tudo a gente vai ver aqui também. E aqui ele vem apresentando a listas de ilustrações, listas de tabela, né, de abreviatura e siglas, isso aqui tudo vocês lendo, vocês vão conseguir entender, tá? De símbolos. Sumário, né, existe uma norma também para isso, a gente vai estar vendo ela hoje, que é 6027. E depois ele vem falar dos elementos textuais, né? Então ele vem falar lá das referências, dos glossários, tá? E explicar o que é cada um disso aqui. Aí, a gente vai se apegar agora, para começar a mexer no Word, às regras gerais. Por quê? Porque dentro das regras gerais, tá na página 9 aí da NBR, tá? Na página 9 vocês encontram aí as regras gerais e ele vem falando aí do formato. Aí ele mostra aqui, ó, os textos devem ser digitados, né, ou dautilografados em cor preta, podendo utilizar outras cores somente para ilustrações. Se impresso, utilizar papel branco ou reciclado no formato A4. Então, é importante o formato do papel. Então, quando vocês abrirem lá o documento do Word, a primeira coisa que vocês têm que vir aqui, layout da página, tá? E trabalhar aqui o tipo de papel. Vocês estão conseguindo me acompanhar, pessoal? Não tá aparecendo no Teams, não. O Word não está aparecendo para vocês? Não. Aqui tá, professor. Não tá. Para mais alguém não está aparecendo, pessoal? Deixa eu verificar aqui o que houve. Deixa eu ver aqui. Continua sem aparecer.
Pera aí, Eduardo, só um instantinho que eu mexi aqui novamente para me compartilhar de novo, para ver se volta. Certo. Aí, acho que agora vai. Aí, foi? Apareceu agora, pessoal? Pronto, agora sim. Aqui tá de boa, professor. Tá, né, José? Obrigada. Vamos lá, ó. Então, veja que a norma, ela veio me falando que eu precisaria ter um papel, né, uma folha no formato A4. Então, vocês vêm aqui no Word, tem aqui layout da página, né, tamanho, e aí vocês escolhem aqui, o meu já tá em A4. Primeira coisa que vocês têm que fazer é isso. E aí vocês seguem lendo a norma. Depois disso, ele fala o seguinte, né, os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha, com exceção dos dados internacionais de catalogação na publicação, que deve vir no verso. Então, isso aqui é quando vocês têm que transformar lá, como eu falei. Recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam digitados ou datilografados no anverso e verso das folhas. Então, todos os elementos pré-textuais, eles têm que iniciar aí na frente, né? Na frente da folha, e não no verso. É isso que a norma fala. E depois ele vem. As margens devem ser, para o anverso, esquerdo superior 3 centímetros, direito inferior 2, e para o verso, direito e superior 3 centímetros, esquerdo inferior 2 centímetros. Aqui nos trabalhos, atualmente, a gente trabalha só com, em geral, né, a gente trabalha mais com o anverso, ou seja, com a parte da frente. Então, eu vou aqui formatar com vocês as margens, tá? Como ele pediu. Esquerda e superior 3. Então, vamos aqui, ó, margens, no mesmo lugar, ó, layout, margens, e aí você vem aqui, caso você não tenha personalizado, você vem aqui, ó, margens personalizadas. E aí você vem superior, ele quer 3, né? Você coloca lá 3. Esquerda, ele pede 2, não, peraí. Esquerda e superior 3, tá? Então, 3, 3. Inferior, ele quer 2. E direita, ele pede 2 também, tá? Então, 3, 3, 2, 2. Então, aqui, superior 3, esquerda 3, inferior 2, direita 2. Isso aqui vocês precisam colocar sempre. Aí. Poxa. Ah, porque tá em metros aqui, peraí. Centímetros. Ok, foi, tá? Então, vocês precisam sempre personalizar aqui a margem de vocês em 3 centímetros, né? 2, superior 3 centímetros, inferior 2, esquerda 3 centímetros, direita 2, tá? Sempre assim. Quando vocês seguem lendo lá a norma, ele fala assim, ó, recomenda-se, quando digitado, a fonte tamanho 12 para todo o trabalho, inclusive capa, tá? Executando-se citações com mais, excetuando-se citações com mais de 3 linhas no rodapé, né? Notas de rodapé, paginação e dados internacionais. Então, se for nota de rodapé, não pode ter tamanho 12, tem que ter um tamanho menor e uniforme. Geralmente se utiliza aí tamanho 10 em notas de rodapé. Então, por que eu falo que geralmente as instituições elas montam um manual próprio baseado ali na ABNT? Porque se vocês olharem, a ABNT ela fala que todo o corpo do trabalho ele tem que vir em tamanho 12, né? Mas eles não citam fonte, eles só falam que o tamanho da fonte tem que ser 12. E aí os manuais, quando vocês vão verificar, eles vêm com variações nesses tamanhos. Geralmente aqui, quando a gente vai montar a capa, eles pedem que o nome da instituição ele não esteja em 12, mas geralmente esteja lá em 14, 16, tá? 16, tem algumas instituições que utilizam até em 18. O nome do aluno esteja em 14, junto com o nome do tema, e o nome da cidade e o ano que vão estar com fonte tamanho 12. Então, isso vai variar muito para cada instituição. Eu tentei dar uma buscada, ver se eu encontrava
o manual da instituição de vocês, mas eu não consegui, tá? Entrei em contato aí com o pessoal e estou esperando eles me darem um retorno. Caso me passem, eu repasso para vocês darem um ali, tá? Mas até o momento eu não tive nenhum retorno quanto a isso. Então, assim, eu vou montar aqui com vocês, né, o que eu já conheço, né, mais ou menos o meio que eu já conheço das instituições para as quais eu já fiz trabalho. Então, eu vou estar orientando com vocês com base nisso aí, tá? Aí, seguindo isso aí, ele pede o seguinte, que o espaçamento seja de 1,5 entre linhas. Então, veja que a gente já personalizou as margens, né? Viu lá, escolheu primeiro o tamanho do papel, que era folha de A4, personalizou as margens, e agora ele quer que, eu sei que o tamanho da fonte, ele quer 12 para o corpo todo, tá? Mas eu sei que a gente vai linkar aí com alguns manuais. E ele pede que o espaçamento entre linhas seja de 1,5. O que é o espaçamento entre linhas? Ó, aqui dentro de layout da página tem dois modos de ver esse espaçamento. Layout da página tem aqui, ó, esse espaçozinho que tem aqui, espaçamento, tá? Então, vocês clicam aqui nessa configuração de parágrafo aqui, ó, e aí tem aqui espaçamento entre linhas. Então, tem 1,5 linhas, tá? Então, é isso que eles pedem, que o espaçamento entre as linhas seja de 1,5. Ou, geralmente, você pode apertar com o botão direito do mouse, vir aqui em parágrafo, tá? E ele vai aparecer aquela mesma telinha lá, e dá para você colocar em 1.000 entrelinhas, tá? Então, vamos começar a fazer a capa aqui. Em geral, eu vou fazer com vocês aqui esse tamanho do nome da instituição em 16, tá? Então, esses nomes, pessoal, eles têm que vir centralizados. E aí, aqui, em página inicial, onde eu cliquei aqui agora, né? Vocês conseguem colocar lá centralizado, tem um botãozinho, né? Um símbolozinho que ele mostra todas as configurações do seu trabalho. Geralmente eu trabalho muito com ele selecionado, porque eu consigo ter noção da quantidade de espaçamento, e vocês precisam ter essa noção também. Então, eu sempre digo, trabalhem com esse botãozinho aí, né, acionado, porque vocês têm noção do espaçamento do trabalho de vocês, tá? Fonte, professora, para eu escrever, qual que eu escolho? Eu já falei a vocês que a norma não estabelece nenhuma fonte em específico. Porém, o corpo acadêmico como um todo, né, todo o corpo acadêmico em geral, assim, a gente trabalha ou com Arial ou com Times New Roman, tá? Então, eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com Times New Roman, não gosto da Arial, mas, né, por exemplo, se vocês querem trabalhar com Arial, então vamos colocar o nome da faculdade aqui, lembrando que tem que estar em letra maiúscula, tá? E o nome da faculdade, geralmente, eles pedem em negrito. Tem instituições que não pedem, mas algumas pedem em negrito. Então, você coloca lá, Faculdade Pitágoras, tá? Aí. Só que aqui ele tá em tamanho 11, né? Geralmente, eles pedem isso aqui em tamanho 16, tá? A Arial, ele fica assim, né? For Times New Roman, eu acho mais organizadinho, eu prefiro trabalhar com ela assim, tá? Depois disso, você vai dar ali mais ou menos uns 3 espaçamentos, viu? Que a gente já tá trabalhando com espaçamento de 1,5 entre linhas, então eu dou 1, 2, 3 enters ali. Vou trabalhar no quarto, tá? O nome do aluno. Então, esse nome ele não vai estar em negrito, tá? Então, o nome do aluno, sei lá, vamos colocar um nome aqui. Tem que estar em maiúsculo também, tá? Maria Alice, sei lá, de Souza Soares. O nome de uma pessoa aí, tá? Professora, se for mais de 3 alunos, de 2 alunos, né? Mais de um aluno, como é que eu faço? Vocês vão ter que colocar em ordem alfabética, tá? Colocam os nomes seguidos em ordem alfabética. Depois vocês vão dar outros entres aí, ó, mais ou menos assim, uns 5 entres, tá? Do espaçamento que vocês vão trabalhar, e vocês vão colocar, né? Dá 1, 2, 3, 4, no 1, 2, 3, 4, 5, no sexto vocês digitam, isso mesmo. O tema do trabalho, então você vai colocar aqui, ó, com a mesma fonte. Aqui tá 16, tá? Lembrando, o nome geralmente é bem menor, então é 14. Então aqui é 16, é 14. Geralmente, se eles pedem isso aqui 18, aí você vai colocar o nome, né? Eles vão pedir esse nome aqui em 16. Geralmente a proporção é essa, tá? Então aqui fica 18, aqui 16, aí o tema vem 16 também, tá?
Então, aqui vocês vão escrever tema do trabalho, né? Trabalho de conclusão de curso. Se tiver subtema, geralmente você bota 2 pontos e o subtema, tá? Então, na geral, a gente trabalha com um tema só. Pessoal que de humanas que gosta muito de subtema. Então, o tema do trabalho de conclusão de curso você coloca aqui, tá? E aí você segue até as 2 últimas linhas da página. Então, aqui é a última, né? As 2 últimas você vai escrever em cima o nome da cidade onde você está escrevendo, né? Então, aqui vai vir qual o tamanho. Geralmente vem isso aqui em 12, quando a proporção aqui, né? Em geral, eu conheço isso aqui como 12, quando tem aquelas outras proporções. Então, você vai colocar IRC, tá? No final da página. E aí, esse espaçamento do ano que vai vir embaixo, ele não é um e-mail entre linhas, ele tem que ser simples. Então, você vai apertar aqui, ó, com o botãozinho direito, parágrafos, e ao invés de um e-mail, você vai escolher simples, porque o ano vai ficar juntinho lá, 2020, mais próximo do que se fosse um e-mail, tá? Professora, a capa encerra aqui? A capa encerra nisso aqui. Aí, geralmente, o que eu faço para me encerrar cada página que eu encerro, eu dou uma quebra de página. Se eu aperto aqui Ctrl, Enter, você dá uma quebra de página, tá? Para que essa página ela não seja aqui alterada. A gente identifica que todo esse pedaço aqui dessa folha, ele tem que estar aqui, tá? Ele não pode ser alterado. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tô vendo a movimentação. Oi. No caso aí, como a senhora falou que a cidade pode IRC. No caso, eu moro no Morro Chapéu. Eu tenho que colocar Morro Chapéu ou IRC? Você vai colocar IRC, porque a sua instituição se encontra em IRC e seu trabalho está sendo apresentado em IRC. Assim, né, no caso. Entendeu? É a cidade da instituição, porque é onde você vai defender o seu trabalho, tá? Depois da capa, a gente viu que tem folha de rosto, né? E aí a gente viu que a folha de rosto já não vem mais com o nome da instituição. Ela vem, na verdade, com o nome do aluno, né? A gente viu lá na norma o nome do aluno, tema do trabalho de conclusão de curso, especificação do que é esse trabalho, tá? O nome do orientador, a cidade e o ano novamente. E aí, então, aqui em cima, agora, a gente vai montar a folha de rosto, ele não vai vir mais com o nome da faculdade, ele vai vir com o nome do aluno. Então, eu vou copiar aqui o nome, ó, Ctrl C, tá? E vou colocar aqui. Lembrando que o espaçamento aqui, vamos verificar aqui, parágrafo do corpo tá simples, tá vendo? Eu tenho que trabalhar com um e-mail entre linhas, então eu já configuro aqui o da página. E dou um Ctrl V aqui, tá? Coloquei o nome o nome da aluna na primeira linha da página. E aí a gente vai dar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? No nono, você vai novamente colocar o tema do seu trabalho lá de novo. Então, Ctrl C, tá? Ctrl V, coloca o tema. Aí, o que acontece? Deixa eu verificar aqui qual é a página da norma para vocês darem uma lida. Folha de rosto. Já baixei tanto que eu nem... Tantarã. Depois de nota, ele me falando de nota de rodapé. Tá, a gente parou aqui em espaçamento, né? Espaçamento em meio entre linhas. Aqui na folha de rosto, vamos chegar aqui onde ele fala de nota de rodapé depois do espaçamento. Então, eu vou dar uma pausazinha aqui para a gente encontrar dentro da norma o que eu queria explicar para vocês aqui, que vem dentro da folha de rosto, tá? Que é como você deve apresentar qual é o trabalho, né? A que se refere o seu trabalho. Então, ele vem, se eu não me engano, explicando aqui dentro de... Peraí. Notas de rodapé, espaçamento.
Enfim, não estou encontrando aqui na norma o ponto que que eu queria ler com vocês. Mas como é que vocês identificam aí o trabalho de vocês, né? O tipo de trabalho. Ele pede aqui na folha de rosto, se alguém conseguir encontrar, consegue, misericórdia. Cadê a parte que fala de folha de rosto? É o da folha 10. Deixa eu ver. É uma que ele fala do recuo, mas eu não tô encontrando aqui, peraí. Eu queria mostrar a vocês, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Tipo de trabalho, objetivo. Que as notas de rodapé ele pede por filete de 5 centímetros, um filete de 5 centímetros. Bom, enfim, quando vocês forem apresentar o tipo de trabalho, eu ainda estou tentando encontrar, mas eu não estou achando aqui, é tanta letra que eu não lembro. Aqui dentro do, né, que ele falou lá, que você tem que mostrar se é uma dissertação, se é um trabalho de conclusão de curso, é um texto que você apresenta, ele é curtinho, tá? Você dá 2 enteres aqui, ó, no terceiro você vai escrever ele. Só que o que acontece? Ele não vai ser mais centralizado, tá? Ele vai ser aqui alinhado à direita, tá? Então, ele vem aqui alinhado à direita. Só que ele só pode vir até metade da folha. Então, você vai puxar aqui, ó, até a metade da folha. Então, aqui em 7, 7,5 mais ou menos, ele vai ter que ficar. Tá? Então, você só pode escrever até esse ponto. E o que eu escrevo aqui, professora, para mim identificar o que é esse trabalho? Eu vou encontrar depois na norma e eu vou mostrar vocês aqui, tá? Então, ele vem falando assim, ó. Aqui vocês não vão colocar mais todo maiúsculo, tá? Só a primeira letra. Então, vocês vão vir apresentando que isso aqui é um trabalho, tá? Apresentado a faculdade Pitágoras, tá? Pitágoras de Irecê, eu tenho que especificar de onde é, tá? Vírgula, como requisito para obtenção do grau de bacharel em engenharia. Aí, no caso, vocês vão colocar a engenharia de vocês, tá? No período de 2020.1, né, que a gente está fazendo agora. Então, isso aqui é o texto que vai identificar qual é o tipo de trabalho de vocês. Se fosse uma dissertação apresentada para a faculdade, bererê, então aqui é um trabalho, tá? Apresentado como requisito para obtenção de grau. Então, ele subentende que é um trabalho de conclusão de curso, tá? Então, esse é o texto. Então, na norma, ele mostra que tem que ter esse recuo, tá? Esse recuozinho que eu fiz aqui, na metade da página, ele vem sendo referenciado dentro da norma. Era esse ponto que eu queria encontrar com vocês aqui, mas eu não estou conseguindo encontrar ele agora, tá? Que ele fala que ele tem que ser alinhado à direita, tá? E escrito ali no máximo até metade da página, tá? Então, é isso que vocês tinham que fazer aqui. Aí, depois disso, né, a gente viu lá que a folha de rosto tem que ter o nome do aluno, o tema, a explicação do que é lá o trabalho, né? Aí vocês vão, depois ele pede o nome do orientador, tá? Eu vou centralizar esse daqui.
Aí volto lá a escrever isso aqui novamente. Peraí. A gente vai voltar ao normal, tá? Não é para dividir mais a metade da página aqui. Meu mouse não cair. Enfim. Aí você centraliza aqui novamente. Você vai dar 2 entres aqui para separar o texto, tá? Do nome do seu orientador. No terceiro enter, você vai colocar lá o nome do seu orientador. Então, vai vir professor, tá? Aqui, orientador. Então, o nome dele. O nome dele também não vai estar centralizado. Você vai alinhar aqui à direita, tá? O nome dele vai vir aqui alinhado à direita. Tudo bem? Depois disso, professor, o que é que eu preciso fazer? Depois disso, você dá lá seus... aqui. Vocês vão simplesmente finalizar a folha de rosto, tá? Até... Vamos centralizar isso aqui. Aqui. E aí, a gente vai, mais uma vez, colocar o nome da cidade e o ano do trabalho apresentado lá no final da folha. Lembrando que são nas duas últimas linhas. Então, 1, 2, a gente faz aqui, né? Ctrl V. Então, aqui. E aí, dá uma quebra de página novamente. Só que a quebra de página é para vir aqui. Aí, subir ela, tá? E dá essa quebra de página para que isso aqui não seja alterado e vocês tenham noção. Aqui, então, aqui agora a gente conseguiu fazer a capa, tá? E a folha de rosto do trabalho. Geralmente, nos relatórios que eu peço, eu não... vocês vão fazer a capa e a folha de rosto. A próxima folha que vem agora não é necessário, isso aqui vocês só vão fazer no trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? É a única obrigatoriedade que vocês têm para fazer a próxima página, que é a página que a gente chama de folha de aprovação. Professora, como é que eu monto essa folha de aprovação? A folha de aprovação, ela tem que vir com o nome de vocês. Então, mais uma vez no topo, que nem a folha de rosto aqui, ó. Vai vir essa parte aqui, né? O nome. Então, Ctrl C aqui. Ctrl V do teu nome. Só que agora a gente só vai dar uns 3 espaçamentos aqui. No quarto, vocês vão escrever um tema, tá? Por quê? Porque a gente vai ter que escrever aqui o nome da banca. Foi isso aqui. E não vai ter muito espaço para isso. Então, no terceiro, dá 3 entres aí, né? Vamos ver aqui se o espaçamento está de 1,5, parágrafo. Tá simples, ó. Então, vamos selecionar tudo aqui, tá? E coloca lá parágrafo, espaçamento de 1,5 entre linhas, tá? Então, vê que o espaçamento já mudou aqui. Coloca o tema. E aí, vamos dar 3 mais uma vez. E vem novamente esse textozinho aqui que a gente colocou aqui em cima. Então, Ctrl C, tá? No quarto, a gente dá um Ctrl V e ele já vai lá para o lugarzinho que ele tem que ficar, tá? Depois, professora, eu dou mais 2 entres aqui. E no terceiro, como é folha de aprovação, você tem que vir e escrever lá aprovado em 2 pontos. Aí você vai colocar lá o espaçozinho para ser datado, tá? E deixa lá, porque isso aqui quem vai preencher é seu orientador no dia da sua apresentação, tá? E aí, aqui embaixo, você coloca banca examinadora, tá? A banca examinadora que vai preencher daqui até o que a gente vai fazer aqui embaixo. Depois disso, você dá mais um Enter, tá? No próximo, a gente adiciona aí umas linhas, né? Da linha de assinatura, dá um Enter, vai ficar assim, você dá um Ctrl Z, tá? E aí você deixa aqui, vai colocar o nome do seu orientador, né? Vai ter que estar em maiúsculo isso aqui. E aí, aqui do lado, você vai colocar um parágrafo e o espaçamento já está simples nesse caso, tá? Então, vamos ver aqui. Até aqui. Parágrafo. Aqui tem que estar 1,5. Então,
essas partes todas aqui, um e-mail. Agora, o nome do orientador para a universidade de onde ele vem tem que estar simples do jeito que está aqui. Então, você dá um enter e você vai colocar, o seu orientador vai ser da faculdade que você estuda, então vai ser faculdade Pitágoras, tá? É de onde esse professor ele pertence, né? Então, dá outro enter aqui, outro espaço, adiciona outra linha, tá? Só que essa linha agora, ela é, dá um Ctrl Z, ela é da banca, tá? Então, o seu professor, ele vai chamar lá mais dois outros profissionais, não necessariamente serão professores da instituição, às vezes são profissionais da área de vocês, eles conhecem, eles chamam para assistir o trabalho de vocês, e o nome desses profissionais tem que estar aqui. Então, o professor vai dizer, olha, sua banca vai ser fulano e fulano de tal. Então, você pede o nome deles direitinho e coloca lá o nome, né, o nome do profissional que vai estar na banca, tá? E aí você vai dizer de onde que ele é, né? Dá um enter aqui e vai dizer, sei lá, se ele é de outra faculdade, né? Ou se ele é de alguma instituição, ele trabalha em alguma instituição, ou simplesmente você bota lá, ou não, ele só é engenheiro, né? Trabalha, tem a própria empresa, ou prestador de serviço, não sei. Coloca lá engenheiro, fulano de tal, né? Sei lá, engenheiro civil, do que é. Aí, o professor vai trazer outra banca e você vai fazer a mesma coisa, tá? Vocês precisam deixar esse espaço aqui para aprovação, tá? Da banca. Eles vão assinar, cada um assina nesse espaço aqui e vai dizer se sua banca foi aprovada ou não, se o trabalho foi aprovado ou não, tá? É isso aqui que tem na folha de aprovação. Então, veja que até agora a gente montou 3 folhas, a gente nem iniciou o trabalho, né? Só é montando a estrutura. Então, vocês precisam da capa, que é isso aqui, a folha de rosto, tá? E a folha de aprovação. É o mínimo que vocês precisam aí para começar esse trabalho. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Nada? Então, vou seguir. Depois, né, depois da folha de rosto, isso aqui eu tô falando lembrando só dos tópicos que são obrigatórios, tá, pessoal? Eu não tô me apegando aqui aos que são opcionais. Aí, aos que forem opcionais e que vocês desejarem adicionar o trabalho de vocês, vocês precisam ver na norma e saber onde que cada folha que item que foi opcional vai se encaixar aqui, tá? Como eu não estou fazendo dedicatória, agradecimento, nada disso, a gente já vai partir para o próximo tópico que é obrigatório. Que tópico é esse? É o resumo, tá? Depois da folha de rosto, já vem o resumo do seu trabalho. Então, veja que o resumo ele vem antes mesmo do sumário, né? Como eu falei para vocês, ele é uma parte muito importante do trabalho, porque quando a pessoa precisa estar buscando lá informações do trabalho, ela vai diretamente no resumo, ler seu resumo, que lá dentro vai encontrar, de fato, o resumo geral do seu trabalho, desde a introdução até a conclusão, tá? E aí vai ser bem mais fácil para ela entender se o trabalho vai servir a ela ou não. Então, por isso que o resumo já vem nesse ponto aqui. O resumo, ele vem centralizado, tá? O nome do resumo, só que como ele é uma seção que a gente chama de seção primária, a fonte dele aqui vai ser 14, tá? Então, deixa eu só confirmar se eu deixei aqui em 12. Tava tudo 12, certo? Aqui, a fonte vai ser 14. Então, a gente vai subir isso aqui para 14. Continua centralizado, tá? Deixa lá com a letra maiúscula, tá? Então, você vai digitar resumo. Resumo, dá um espaçamento, no segundo você começa. Aí, o que que acontece? Lá na norma de resumo, que a gente vai trabalhar ela não hoje, mas vou deixar isso aqui pelo menos organizado para aparecer um trabalho, a gente sabe que a norma ela é a NBR 6028, se eu não me engano. 6028, que é a NBR que fala do resumo. Eu sempre faço isso. Quando eu fiz o meu primeiro trabalho, eu fazia isso porque ficava mais fácil. Então, eu dizia assim, olha, o resumo é a última parte do trabalho a ficar pronto, porque eu sei que ele tem que estar ali resumido tanto desde a introdução até a conclusão. Então, eu preciso montar a introdução, eu preciso montar o referencial bibliográfico até a conclusão para depois eu conseguir montar meu resumo.
E aí eu não me prendia lendo a norma de resumo naquele momento. O que é que eu fazia? Eu colocava ele aqui, bonitinho, porque eu sei que ele tem que estar no meu trabalho, né? Ele vem aqui e coloco do lado. Olha, a norma que eu preciso ler é essa aqui, NBR 6028, tá? E aí eu sei que a norma fala, olha, você coloca o tópico primário, dá um espaçamento duplo, né? Vamos ver se isso aqui tá duplo. Deixa eu ver aqui. O duplo não, perdão, é 1,5 entre linhas. Dá um espaçamento de 1,5 e começa a digitar aqui no segundo enter que você deu, tá? Essa, só por alto, pelo conhecimento que eu já tenho, o resumo, pessoal, ele não vai ser centralizado, ele nem vai ser alinhado à esquerda e nem à direita, ele vai ser aqui o que a gente chama de justificado, tá? O que é justificado, professora? O justificado é quando você tem o alinhamento do início da linha até o final. Então, vocês vão começar lá, sei lá, o presente, trabalho. Opa, não vi aqui, vamos aqui, diminuir, lembrando que o corpo tem que estar em 12, tá? Resumo 14 e o corpo vai ser 12. Desliga lá, né, o caps lock. Então, vamos aqui. O presente, trabalho, e aí apresenta. E aí vocês vão lá escrever, tarará, tarará, né, e vão continuar lá a escrita de vocês do que acontece no trabalho de vocês. Se vocês observarem aí agora, né, eu digitando todos esses tracinhos, você vê que eles estão bem juntos, né? Se está acontecendo isso, uma linha está junto da outra, significa dizer que o padrão de espaço entre as linhas não está sendo estabelecido conforme a norma pediu, tá, pessoal? Então, vocês precisam mudar isso aí. Até quando a gente, depois de um tempo, vocês acostumam tanto que bater o olho visual, vocês sabem que o espaçamento ele não está sendo cumprido. Então, aqui ele com certeza está com um espaçamento simples, então eu preciso alterar isso aqui, então eu venho, seleciono tudo, tá? Vejo aqui, ó, aperto com o botão direito, parágrafo, coloco o espaçamento de 1,5. Então, veja que o espaçamento já mudou aqui, tá? E aí, se vocês observarem, o trabalho, o resumo, ele não tem recuo de parágrafo. O que é o recuo de parágrafo? A gente sabe que para iniciar um parágrafo ele tem que ser recuado, tá? E esse recuo é de 1,25, ele fica aqui, ó, sempre, tá? Só que resumo não tem esse recuo. Resumo, ele é alinhado, totalmente alinhado. Então, ele vai ser alinhado tanto aqui, tá? No início da linha, quanto aqui no final, tá? Então, isso aqui é o resumo. Só que o resumo, então vamos dar aqui outro enter, mais um enter. No segundo, ele precisa ter palavras-chave, tá? Então, vai vir aqui, palavras, hífen, chave, tá? E 2 pontos. Pela norma de resumo, vocês vão ver lá, quando a gente for dar uma lida nela, que ele tem que ter, no mínimo, 3 palavras, tá? Então, a primeira palavra aqui, esses tracinhos eu estou escrevendo, e elas têm que ser separadas por ponto e vírgula. Então, palavra, ponto e vírgula, palavra, ponto, vírgula, palavra. Se fosse no mínimo 3, então você vai escrever só 3. Então, encerra aqui e põe um ponto. Mas é no máximo até 5. Ah, professora, eu não quero colocar 3 palavras, eu quero colocar 5. Eu posso? Pode. É no máximo 5. Posso colocar 4? Pode. Então, é no mínimo 3 e no máximo 5 palavras, tá? E aí, vocês vão deixar ele aqui formatadozinho, bonitinho, tá? Essas palavras-chave, eu sempre faço assim porque eu deixo o espaço, eu sei que isso aqui ele vai existir, em algum momento eu vou ter que preencher. Então, eu monto meus trabalhos assim, tá? Eu sei que o resumo termina aqui e que cada sessão, ela precisa iniciar no anverso da folha. Então, eu dou um enter aqui e dou outra quebra de página. Então, eu já pulo para a próxima página, deixo o meu resumo bonitinho aqui. Porque resumo, esse aqui é o resumo na linha vernácula, né? Ou seja, no português, na nossa língua mesmo. Agora, depois disso, a gente vai fazer o resumo em língua estrangeira, tá? Aqui, em geral, a gente vê esse resumo feito na língua inglesa, pessoal. Então, a gente volta, viu que o resumo aqui em cima, ele é 14, maiúsculo e centralizado. Aqui do mesmo jeito, em inglês. Então, ele vai ser centralizado, tamanho 14, tá? E todo maiúsculo. Só que como é em inglês, ao invés de resumo, a gente chama de abstract, né? Então, opa, apertei o abstract. Tá? Então, abstract. Então, dá um enter. No segundo, vai começar
também, tá? Lembrando, não é o corpo do texto, ele não é centralizado, ele é justificado, e o tamanho da fonte é 12. Então, aqui vocês vão começar do mesmo jeito, né? Eita. Deixa eu desligar aqui o caps lock. Presente, né? Trabalho. E vão digitar lá. Tarará, tarará, né? Vão lá continuar o trabalhinho de vocês. Deixa eu copiar aqui para não me dar. Então, vocês vão copiar e vão deixar o espaçozinho aqui. Professora, quando é que eu vou montar isso aqui? Depois que eu tiver o resumo feito, né? Depois que eu tiver o resumo em língua vernácula pronto, ou seja, em língua portuguesa, eu vou lá e monto o em língua inglesa, tá? Senão, não tenho como tá montando ele sem conhecer o que eu escrevi já no resumo em português. Então, eu preciso ter o resumo aqui em língua portuguesa pronto para depois fazer o da língua inglesa. Mas, como eu disse a vocês, eu sempre gosto de deixar a estrutura do meu trabalho já pronta para me facilitar. Então, dou um Enter, no segundo Enter, a gente vai colocar também palavras-chave, tá? Então, eu vou colocar lá, digitar aqui palavras-chave, então a gente sabe que tem que estar em inglês, então as palavras, keywords, né? Deixa eu desligar aqui. Então, isso aqui em inglês, 2 pontos, e aí você vai colocar a primeira palavra que você colocou lá na sua palavra-chave, só que agora ela traduzida, né, para o inglês, separa por ponto e vírgula, segunda palavra, ponto e vírgula, e a terceira palavra, ponto final. Então, é sempre assim, tá? Em geral, essa é a regra de resumo, não tem muito que se prender nela, mas eu vou dar uma lida nela com vocês na aula que vem, tá? Professora, por que eu enxergo esse tanto de pontinho? Porque isso aqui tá ligado, tá, pessoal? Esse mostrar tudo. Quando eu desligo ele, veja que o dos espaçamentos some. Quando você liga aqui, ó, onde você deu um espaçamento, aparece um pontinho aqui, tá? Um pontinho aqui, onde que tem espaçamento vai aparecer. Mas como eu gosto dele ligado, acionado, para que eu consiga ter essa noção de espaçamento, vocês precisam ter, para não estar dando espaçamento de mais ou de menos aí. Depois vocês dão um Enter aqui, né? E dá um Ctrl Enter para dar uma quebra de página, porque eu já fiz aqui, já montei o resumo e o abstract. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Então, veja que a gente tem capa, folha de rosto feita, a folha de aprovação, tá? O resumo, a gente já deixou a estrutura dele montada, e o abstract. Até aqui ninguém tem dúvida? Nenhuma pergunta? Tá tudo tranquilo? Respondam, pessoal. Tá tranquilo, professor. Então, vamos seguir, ó. Depois do abstract, pessoal, o que que vem? Aí vem o sumário, tá? O sumário é outra coisa que vocês só conseguem estar montando ele no final do trabalho. Mas eu sempre deixo o tópicozinho aqui, então o nome sumário, como é uma seção primária, ele vem sendo apresentado da mesma forma que o resumo e abstract, tá? Então ele vem aqui centralizado, tá? Tamanho 14 e com letra maiúscula, tá? Você vai lá e digita aqui sumário, tá? E aí eu boto do lado a NBR dele, que é para eu dar uma lida quando eu for montar ele. Então eu sei que é NBR 6027. 6027, é isso. Tá? Coloco aqui do lado. Aí, quando eu for montar o sumário, eu sei que eu vou ter que dar uma lida na NBR para me montar ela de acordo com o que a BNT está pedindo. Então, eu sempre faço isso, tá? Dou um Enter, depois é o que vai começar, tá? E aí eu dou Ctrl Enter e dou uma quebra de página, porque eu já deixo a página do sumário aqui e passo para a próxima página. Quando eu montar aqui a estrutura com vocês, eu vou montar aqui, ver se eu consigo montar, né, com o que a gente conseguiu desenvolver aqui, um sumário bem simples para que vocês tenham uma noção, porque tem muita gente que
que faz o sumário à mão, né? E dá muito trabalho vocês ficarem lá digitando de pontinho em pontinho até chegar à página. Então, depois a gente faz isso aqui. Então, depois do sumário, que é um elemento obrigatório, né? Eu só estou trabalhando aqui com elementos obrigatórios, a gente pula para a próxima página. E a próxima página, ela vem falar aqui da introdução, né? Então, aqui o sumário a gente encerra os elementos pré-textuais no sumário, a gente viu isso. Elementos pré-textuais se encerram aqui. Então, a partir de agora, a gente vai iniciar os elementos textuais, tá? É a partir de agora que a gente inicia eles. Então, como é que eu inicio esses elementos textuais? Daqui para frente, pessoal, acabou centralizado, tá? A gente trabalha contra o resto do corpo todo, a partir dos elementos textuais, todo justificado. Então, você vem aqui e aperta em justificar, tá? O tamanho deles, professora. O tamanho também, aqui vai ser 14, tá? Por quê? Porque é um elemento de seção primária, ou seja, é um tópico primário. E eles têm que vir enumerados, né? Lá na norma, quando vocês forem ler, na 14.724, ele vem sendo isso. Então, tem que vir enumerado e o número em números arábicos, né? Então, vem 1, tá? Ou você vem aqui inserir, né? Aqui o primeiro tópico, lembrando que isso aqui tem que estar alinhado aqui, ó, tá? E você vai colocar lá em negrito, tá? Então, apertei Ctrl N, então vem introdução, tá? É uma seção primária, então é nível 1 aí, o Word entende como uma seção de nível 1, se a gente vai ter que dar essas informações quando for colocar lá no sumário. Então, você vai dar um Enter, apaga isso aqui, no segundo Enter aqui você vai começar a escrever o seu texto. Lembrando que o espaçamento aqui tem que estar de 1,5, né? Entre linhas já tá? Então, aqui, você vai começar a escrever o corpo do texto. E lembrando que o corpo do texto é tamanho 12. Então, isso aqui tem que reduzir para 12, tá? E aí, vocês vão começar lá a introdução do trabalho de vocês, tá? Então, a diferença aqui, nesse ponto, veja que o trabalho está todo justificado, só que agora, diferente lá do resumo, a introdução, pessoal, ela vai ter que ter um recuo de parágrafo, porque a gente vai estar trabalhando com parágrafos aí, tá? Então, aqui, a primeira linha, vocês vão ter que recuar aqui a primeira linha em parágrafo de 1,25. Então, 1 nesse pontozinho menor aqui, tá? 1,25 é onde se inicia os parágrafos, tá? E a introdução, professora? É feito texto corrido? Não, geralmente é em parágrafos que a gente faz, tá? Então, é sempre assim, em parágrafos, e a separação de parágrafos é também de um espaçamento de 1,5 entre linhas, então é exatamente esse espaçamento que tem aqui, tá? E aí, a gente deixa lá a nossa introdução toda pronta. A parte do objetivo. Existem instituições, como eu falei a vocês, que cobram objetivos em tópicos, né, em um tópico separado. Mas, em geral, a maioria cobra o objetivo do seu trabalho aqui dentro da introdução. Então, aqui dentro da introdução, você vai separar aqui seu último parágrafo para colocar o objetivo, tá? Sei lá, você vai colocar... este trabalho tem o objetivo de... Aí vai, tananã, tananã, e o que vocês têm o objetivo do trabalho de vocês, tá? Sempre, a maioria deles, eles pedem assim, o objetivo, ele vem um parágrafo no final da introdução, tá? Encerrei a introdução, professor, o que é que eu faço? Que eu sempre digo a vocês, aperta Ctrl, Enter, dá uma quebra de página para pular para a próxima página. Porque as seções primárias, elas têm que vir sempre no verso, tá? Então, sempre aqui na próxima página, não em continuidade com o que vocês tinham iniciado na sessão anterior. Então, eu já fiz aqui a introdução. A gente viu que depois de introdução, a gente tem outra seção primária, né? Que é o que nós vamos chamar de revisão da literatura ou revisão bibliográfica, perdão. Ou revisão bibliográfica. Então, isso aqui tem que voltar para cá, tá? Então, ela vai ser aqui 2, tá? E aí, você põe lá Ctrl N, revisão da literatura.
Então, é tudo aquilo que você pesquisou lá dentro do seu trabalho, né? Dentro das pesquisas que você realizou dentro do seu trabalho, você tem que colocar aqui dentro, né? Lembra que eu falei a vocês que essas pesquisas, elas tinham que ser feitas, aqui está em 12, tá, pessoal? A gente tem que aumentar aqui para 14. Essas pesquisas, antes de iniciar o trabalho de vocês, vocês vão ler entre algumas revistas, né? Alguns artigos, os temas que vocês escolheram. E aí vocês vão separar lá, a gente viu isso na unidade 2, né? Que vocês fazem lá anotações e grifam lá a parte que foi interessante, anota o autor, e aqui dentro que aqueles trechos que vocês grifaram, eles vão entrar. Então, vocês vão citar lá, aqui dentro, né? Vocês vão separar o trabalho de vocês dentro de alguns assuntos. Então, aqui a gente tem o tópico 2, que é uma seção primária de revisão da literatura, só que essa revisão da literatura, vocês vão ter que separar elas em tópicos importantes. Então, por exemplo, aqui você vai colocar uma seção, tá? Então, eu vou ter um recuo aqui. Aqui de 1, tá? E você vai colocar 2.1. O 2.1, você vai escolher lá a divisão do assunto que você fez. Então, tem aqui... Lembrando que isso aqui não é mais em negrito, tá? Ctrl N, não é mais em negrito. E aí, o tamanho dele já é 12. E só a primeira letra que vai vir em maiúsculo. Então, vem aqui, assunto 1, tá? Depois, eita, 2.2, aí vem assunto 2, 2.3, aí vem assunto 3. Geralmente a gente divide em bem mais assuntos que isso aqui, tá? 2.4, assunto 4. Então, eita, coloquei 3 essas aqui. A gente dividiu, vamos supor que a gente fez uma revisão da literatura, e eu vi que dentro do meu trabalho basta eu focar em 4 linhas de raciocínio aí, né? 4 linhas de raciocínio para estar trabalhando esse tema que eu quero. Então, o primeiro assunto, por exemplo, a gente viu lá como que esse assunto ocorre pelo mundo, né? No segundo, como que ele ocorre no Brasil, no terceiro, como ele ocorre aqui dentro do Nordeste, e aí vai afunilando até chegar no ponto que você quer. Então, a gente dividiu lá em 3 assuntos aí, tá? Aí você vai escrever, deixa eu pegar aqui um parágrafo, né? Aqui, Ctrl C, para não ficar digitando isso. Então, você vai escrever aqui dentro. Lembrando que o recuo aqui é de 1.25, tá? Então, aqui você vai dar outro Enter, sempre é assim, ó. Seção primária, dá um Enter, aí você escreve o que você quer. Seção secundária, você dá um Enter, no segundo você escreve o que quer. Sempre tem que ter um espaço aí entre um e o outro, tá? Então, você vai escrever aí o primeiro assunto, vai escrever sobre o segundo, né? Depois vai escrever sobre o terceiro. Isso aqui tudo vocês vão elaborando o trabalho de vocês, tá? Sempre é assim. Vou ver. E aí, concluiu lá o assunto 4, né? Terminei a revisão da literatura. Então, dá um Ctrl, Enter e dá uma quebra de página aqui. O que acontece agora? A gente viu que depois de revisão da literatura, nós que somos da área de exatas, a gente tem a parte de resultados de discussão, que é um tópico primário também, tá? Como é que eu faço isso aqui, ó? Do mesmo jeito, ele vai voltar aqui, né? Então, ele é o terceiro tópico. Ctrl N aqui. Tem que estar em tamanho 14, tá? E ele vai vir agora todo maiúsculo, revisão, ou resultados e discussões, tá? É o tópico que a gente fala sobre todos os dados que foram coletados, né? Então, dá um Enter, no segundo você escreve. Lembrando que tem que estar, o corpo tem que estar em tamanho 12. Então, você vai escrever aqui
né, as informações que foram coletadas. Ah, professora, mas a senhora não disse que as informações coletadas a gente mostra através de figuras, de gráficos? Sim, mas tem que ter texto também, né? E aí, vamos supor que você escreveu e agora você queria apresentar uma figura lá, né, que seja do interesse de vocês, que traz uma informação importante, né, para o trabalho de vocês. Então, deixa eu pegar aqui qualquer figura, deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu pegar uma figura aqui da internet. Imagem de gráfico, por exemplo. Copiar. Então, vamos supor que você vai inserir essa figura aqui, tá? Aí você vem aqui, escrever o seu texto e vai, antes de inserir a figura, você precisa escrever o que essa figura ela vai apresentar a figura antes dela. Então, você vai dizer assim, ó, a figura. Aí, se é a primeira figura que você está apresentando, deixa eu dar um Ctrl N aqui. A figura. Se é a primeira, então ela é a figura 1. Lembrando que isso aqui tem que estar em um parágrafo recuado de 1.25. A figura 1 apresenta o resultado dos dados obtidos através das análises feitas. E aí vocês vão escrever lá mais o que vocês, de onde vocês tiraram esses resultados que vão estar nessa figura, tá? Depois disso, professora, o que é que eu faço? Você dá um Enter aí, apresenta a figura que você quer, tá? Ctrl V, coloca lá a figura. Deixa eu ver se essa figura carrega aqui. E aí você vai centralizar essa figura. Então, você aperta aqui em centralizar, centraliza ela. Depois disso, você vai dar outro Enter aqui, porque em cima da figura, tá? Então, centralizado junto a ela, você precisa vir o nome da figura, tá? Então, tem que vir aqui em negrito, Ctrl N. Então, vem figura 1, separado de um travessão, tá? E aí você vai dizer o que essa figura mostra, né? Aqui, como ela tá falando, sei lá. Agora tira o negrito, aí vem números de alunos, tá? Então, é o nome da figura. O nome da figura aqui. Embaixo da figura, pessoal, veja que tem um espaçamento bem aqui. Opa! Veja que tem um espaçamento bem aqui, né? Deixa eu... tem um espaçamentozinho bem aqui, ó, o cursor aqui. Aqui nesse ponto, você tem que apertar com o botão direito e definir que o espaçamento agora ele tem que ser simples, tá? Por quê? Porque a gente vai colocar a fonte, porque é obrigatório vocês colocarem a fonte de onde foi tirada a figura. Então, você dá aqui um Enter, e embaixo dela, você coloca aqui fonte, 2 pontos, e vai escrever de onde você tirou essa fonte, tá? E de que ano ele foi tirado. Então, a fonte é tal lugar, 2020, tá? É sempre assim, tudo bem? Depois, né, vocês vão escrever mais um pouquinho, porque sempre tem o que escrever, né? Ctrl C. Então, você vem aqui dando Enter, tá? Só que a partir de agora, esse espaçamento aqui, ele já é de 1,5. Então, veja que só são alguns pontos que vocês precisam estar tendo espaçamentos aí de espaçamento simples, tá? Não é sempre que vocês precisam estar fazendo isso, não. Professora, se for uma tabela, como é que eu apresento? Se for uma tabela, pessoal, vocês têm que apresentar a tabela também. Por exemplo, vai vir um texto aqui. Deixa eu apagar daqui para cá. Então, vem um texto, vocês estão relatando aqui. Então, conforme... Aí vem, ó, tabela. Então, o texto da tabela tem que vir
maiúsculo, tá? Conforme tabela 1. Então, como é a primeira tabela, então vocês vão ver aqui explicando alguma coisa, os dados obtidos, bererê, apresentaram tal informação, conforme pode ser visto na tabela 1, tá? Aí, em seguida, vocês vão inserir a tabela 1, tá? Como é que eu faço isso? Vocês vão ter que colocar o nome da tabela em cima da tabela, tá? Então, em negrito também vai vir aqui, ó, tabela 1, 2 pontos. E aí vocês, sei lá, vocês vão escrever lá, Ctrl N, o nome dessa tabela. Só que aqui tem que ter outro espaçamento aqui, tá? Perdão. Tem que espaçamento aqui, e aqui embaixo você vai vir aqui inserir tabela. E aí você monta a tabela que você quer montar lá, com o layout, tá? De acordo com o que vocês desejam. Então, vocês montam aí essa tabela, tá? E continuam lá a escrever o trabalho de vocês, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar aqui dentro de resultados. Professora, se for preciso eu mostrar a equação, como é que eu faço? Então, escreveu, chegou num ponto que por exemplo, os dados, como foi, você quer explicar como foi obtido os dados que se encontram na tabela 1. Então, vocês vão ter que explicar lá e vão dizer, olha, os dados da tabela 1, então vamos aqui, lá, os dados da tabela 1 foram obtidos através do princípio de Pascal, por exemplo, de Pascal, tá? Como pode ser observado na equação, aí entre parênteses, 1. Só que aqui tá com o centralizado selecionado, então a gente tem que justificar isso aqui, tá? Lembra sempre de justificar. Os dados obtidos na tabela 1, os dados da tabela 1 foram obtidos através do princípio de Pascal, como pode ser observado na equação 1. Então, veja que vocês falaram da equação, o nome da equação tem que vir com o E maiúsculo, tá? E aí, aqui embaixo, vocês vão adicionar a equação que vocês querem. Então, vocês vão colocar qual é a equação do princípio de Pascal. Sei lá, Pascal falou que a pressão no ponto 1, ela é igual à pressão no ponto 2, né? E aí, vocês vão dar um espaçamento aqui, tá? E entre parênteses, vocês vão colocar o número 1. Peraí. Entre parênteses, vocês vão colocar o número 1. Que esse número 1, ele vai indicar que essa equação é exatamente a equação 1, tá? Quando eu tiro aqui, eu tenho que esse ponto aqui, ela é da equação 1. Aí, esse trecho aqui, geralmente a gente centraliza ele, tá? Puxa isso aqui para cá, para que ele fique centralizado. E aí, a equação 1, ela fica apresentada aqui. Tem alguma dúvida até aqui, pessoal? No caso, no final aí, como lá no início colocava o IDC 2020, a partir daí não precisa mais, né? Não, a cidade e o ano que você fala. Isso. Não, a partir de introdução, na verdade, depois da folha de apresentação, a cidade e o ano já não interferem mais, tá? Certo. E aí, depois disso, vocês vão escrever, né, os cálculos, como foram feitos aqui. Vamos voltar a justificar aqui. Ctrl V, deixa eu colocar isso aqui. E vocês vão continuar escrevendo aí. Terminou, professora? Ctrl Enter, dá uma quebra de página. E aí eu consegui encerrar aqui meus resultados e discussões, né? E vou para o último tópico, que é o tópico 4, né? Então, qual é o tópico 4? Lembrando, tem que estar em tamanho 14, em negrito, Ctrl N, tá? Todo maiúsculo. O último tópico obrigatório que a gente tem dos elementos textuais é a conclusão. E aí você vai concluir seu trabalho, dá um Enter no segundo, escreve. Tamanho do corpo tem que ser 12, sem o negrito, né?
E aí você vai escrever, né? Você vai escrever o seu trabalho, a sua conclusão aí. Professora, a conclusão tem que ser quantas folhas, né? Tem gente que pergunta isso. Pessoal, geralmente, conclusão da área de humanas, né? Da parte da área de humanas aí, das áreas sociais, eles nem chamam de conclusão, eles chamam de considerações finais. Então, são conclusões aí de pelo menos 3 páginas. Aqui na área de exatas, principalmente na engenharia, a gente trabalha com leituras mais diretas, até porque a gente põe isso em prática quando você vai fazer, por exemplo, a conclusão de um laudo que você elaborou. Você não vai ficar contando historinha para chegar na sua conclusão e sendo repetitivo. Então, geralmente, você é curto e grosso. É óbvio que também vocês não vão fazer uma conclusão de 2, 3 páginas, tá? Então, aí, 2 parágrafos de conclusão, do tamanho que vocês estão vendo aí, geralmente é o suficiente, tá? A não ser que o seu trabalho seja muito longo, aí você precisa de uma conclusão um pouquinho, né, maior, mas contanto que a conclusão ela seja concisa e consiga você passar a informação se os seus dados foram proveitosos ou não, se você conseguiu alcançar seu objetivo ou não. Então é aqui dentro que vocês montam lá aquela conclusão e dizem se o trabalho de vocês foi proveitoso, sim ou não, dentro do que vocês conseguiram apresentar aqui dentro dos resultados e discussões, tá? Encerrei a conclusão, dou outro Ctrl Enter para dar uma quebra de página e vou, por fim, escrever o último tópico, né? Então, 4, né? O 5º tópico aqui, né? De seção primária. Lembrando, negrito, né? Ctrl N, tamanho 14 em maiúsculo. Esse tópico agora, ele não é mais de elemento textual. Então, veja que a gente fez os elementos pré-textuais, que foi capa, folha de rosto, folha de aprovação e sumário. Depois a gente fez os textuais, que foi introdução, revisão da literatura, introdução, revisão da literatura e conclusão, né? Dentro da introdução ainda teve o objetivo. E agora, por fim, a gente vai para o elemento pós-textual obrigatório que tem que ter, que é o que a gente chama de referência, tá? Então, deixa eu ver. Cadê aqui, meu Deus? Peraí, gente, caiu um negócio. Aqui, referência. Quem é que tá entrando agora? Peraí. Referências. Pula um e vai iniciar na segunda linha. Aqui, deixa eu encontrar aqui quem é que tá entrando agora, rapidão. Alessandra, acho que caiu. E aí, por fim, a gente finalizou aqui essas referências. A referência, pessoal, ela tem uma norma própria também, né? Tudo que vocês escreveram aqui, ó, dentro da revisão da literatura, como eu disse a vocês, foram coisas que vocês pesquisaram, então tem ideias aqui que não são de vocês. Óbvio que pode existir sim parágrafo que vai ter coisas escritas por vocês, mas em geral vocês vão tirar informações e pensamento de outros autores que vocês procuraram. Então, por exemplo, você escreveu aqui informação de um autor X, então no final você tem que citar, né? Porque senão é plágio. Então, professora, como é que eu cito? Você vai colocar lá, sei lá, Santos, lembrando que tem que estar em maiúsculo, tá? Então, Santos 2014, né? Fecha parênteses. Você tirou de Santos 2014. Então, aqui é só a citação. A gente vai ver a aula que vem que isso aqui significa só citação. Só que além da citação, eu preciso da referência. O que é a referência? Você vai pegar todos os dados de onde você tirou esse trecho aqui, né? Porque eu sei que quem falou foi Santos em 2014. Mas onde que Santos falou? Foi em um livro, foi em um artigo? Eu preciso apresentar isso. Então, isso vai vir apresentado exatamente nas referências, tá? E é isso que significa referência. Então, aqui a gente vai seguir lá o que a norma de referência fala, deixa eu anotar aqui, que é a NBR 6023, tá? 6023, não me engano, é isso mesmo. 6023, que é a de referências, tá? E a gente vai ver lá como que eu referencio cada tópico. Se for um livro, se for um artigo. Então, para cada tipo de trabalho, a gente vai ver que a referência é feita de um jeito. Então, eu não vou me prender nela agora, tá? Na próxima aula, eu vou ler essa norma com vocês, a norma de resumo e a norma de... Eu falei que tinha norma... Mais alguma norma que eu disse que ia ler?
essa norma aqui de referência, a norma de resumo e a norma de citação. Então, a gente vai aprender como citar. Se foi feito por um autor, eu cito de um jeito. Se foi feito por mais de um autor, tem outra forma de citação. Né? Professora, se tiver 5 autores, eu tenho que colocar lá Santos, Souza, Silva, Rodrigues. Não, tem uma forma de colocar isso e a gente vai ver na aula que vem, tá? Então, a aula que vem ficou, para a aula que vem, a NBR 6023, a NBR que vai falar de citações, tá? E a de revisão também. Antes de finalizar isso aqui, deixa só eu mostrar a vocês como que faz ali o sumário, como eu falei, né? De uma forma mais rápida, para que vocês não se confundam. Outra coisa antes de fazer o sumário, antes que eu esqueça, é que o trabalho de vocês, ele precisa ter página, né? Ele precisa ser paginado. E vocês viram que o número de páginas, ele não pode aparecer nem na capa, tá? Então, deixa eu subir aqui. Ele não pode aparecer aqui na capa, tá? Nem na folha de rosto, nem aqui na folha de aprovação, nem no resumo, nem no abstract e nem no sumário, né? O sumário é que vai me identificar todos os outros. O que ele precisa aparecer a partir do número da página que começa a introdução. O número de páginas só vai aparecer a partir daqui. Professora, então começa a contar daqui o 1, a página 1? Não. Ela vai ser contado de todas as páginas, exceto da capa. Então, eu começo a contar da folha de rosto. Então, veja, 1, 2, 3, 4 com abstract, 5 com sumário. Então, aqui seria a minha 6ª página. Como é que eu coloco o número de páginas, professora? Aqui, pessoal, vocês vão ter que fazer o seguinte, ó. Por que eu uso esse símbolozinho de mostrar tudo aqui, né? Vocês vão vir aqui na última folha, por mais que eu já tenha dado quebra de página, eu vou apagar essa quebra de página, tá? E aí, eu vou descer isso aqui tudo até o finalzinho aqui. Subir aqui. Na última página, né, no último cursor, né, na última linha da página anterior à introdução, eu venho aqui e coloco aqui, ó, deixa eu ver, layout da página, tá vendo? Vem layout da página e quebras. Aqui a gente vai inserir uma quebra, só que a gente coloca aqui, quebra, próxima página, tá? Então, você fez aqui, ao invés de quebra de página, você fez uma quebra de seção, tá? Quando você faz uma quebra de seção, você vai ver que você vai desvincular uma página da outra. Por que eu fiz isso? Depois que eu quebro a seção, vocês vão clicar selecionando aqui, ó, o cabeçalho, as notas de cabeçalho de rodapé. Para que eu faço isso, professora? Porque o número de página ele vai aparecer no cabeçalho, no canto superior direito. E aí, para isso, eu vou precisar desvincular aqui, porque ele vem vinculado uma página da outra. O que ele quer dizer quando ele vincula uma página da outra? É que se eu colocar aqui, se essa página aqui é a 6, ele já vai aparecer na anterior, tá? Então, a gente vai desvincular. Está selecionado vinculado, você vai desvincular. Pronto, desvinculei. Depois que eu desvinculei, eu vou aqui em layout da página novamente. Não, aqui inserir. Deixa eu achar aqui. Aqui inserir número de página, tá vendo? Então, você vem aqui em número de página e a página, pela ABNT, ele tem que vir no início da folha, no canto superior direito. Isso para folhas impressas no verso, tá? Ou seja, na parte da frente. Professora, se for no anverso, ele não pode vir do lado direito, ele tem que vir do lado esquerdo. Então, vocês têm que configurar aqui para vir do lado esquerdo, tá? Então, mas aqui a gente está trabalhando só com as páginas da frente, então vocês vão colocar aqui a próxima formatação, tá? Veja que ele apareceu aqui a numeração 7. Por que ele fez isso? Porque ele conta, o Word conta a partir da capa, tá? Professora, mas eu não quero, né? A gente sabe que não pode contar com a capa. Então, você vem aqui, seleciona ele e coloca lá o número 6, tá? E aí, ele já entende que aqui é o 6, e aí ele... Opa, peraí. Não foi dessa vez, peraí. Ou então, vocês vêm aqui, ó, formatar número de página. Então, seleciona número de página, formatar número de página. E aí, você digita aqui o número 6, e aí ele vai, é para ele entender, pelo menos, né? Não foi, não foi cover.
Vamos aqui de novo. Não, está desvinculado. Deixa eu remover aqui, vamos de novo. Início. Aí, agora foi. Então, veja que ele começou a contar daqui, eu coloquei lá o númerozinho 6, né? Mudei, e aí ele foi, ó, 7, 8. Mas o que vem antes da introdução, ele não aparece, tá? Ele não aparece por quê? Porque a gente quebrou uma seção, é como se você quebrasse o trabalho aqui no meio, e fez aquele desvinculado lá, tá? E aí, veja que o número de páginas aparece sempre no canto superior direito. Esse é o lado certo, tá? Para folhas que estão impressas no anverso, né, como a norma chama, ou na frente dela, tem que aparecer assim. Professor, agora o sumário. Vamos lá para o sumário. O que acontece? Para eu inserir o sumário, pessoal, eu tenho que informar aqui, né? Ele começa a ser digitado daqui, isso aqui tem que ser justificado. Então, você vem aqui em inserir. O layout da página. Espera aí. Não estou enxergando. Gente, eu não gosto desse Word. Espera aí. É aqui, referências. Você vem aqui em referências, aí tem aqui sumário. Só que vocês não podem, de cara, já acrescentar e escolher um sumário aqui. Por quê? Porque eu preciso informar para o Word o que vai ser seção primária, seção secundária. Então, eu vou ter que vir ao longo do texto todo. Então, introdução. O que é introdução? Introdução é uma seção primária. Então, a gente vem aqui adicionar no texto. Aí eu vou dizer, se é primário, então é nível 1. Então, clica aqui. Olha, a introdução é nível 1, viu? Eu estou informando ele isso. Depois eu venho para a revisão da literatura, seleciono ela e venho aqui, editar texto, ela também é nível 1. Falo para o Word. Só que aí eu venho para os subtópicos, ó. Aí venho aqui, adicionar texto, nível 2, né? Já é um subitem da seção primária, tá? Nível 2. O assunto 2 também é nível 2, né? Então, eu venho aqui, seleciono ele. Coloco aqui que é nível 2. E assim eu vou fazendo para os demais, ó. Nível 2. Nível 2. Resultados e discussões. É uma seção primária, então nível 1. Conclusão é uma seção primária, nível 1 também. Opa, peraí. Nível 1. E referências é a última seção primária, então eu venho aqui, nível 1, tá? Coloquei tudo lá, volto lá para o meu sumário. Informei já ele o que é seção primária, o que é seção secundária. Volto aqui para o sumário, né? E venho adicionar o sumário. E vou escolher o tipo de sumário que eu quero, tá? Vamos escolher esse aqui. Então, veja que ele já fez o sumário pré-pronto, tá? É tanto que ele vem e coloca esse nome sumário aqui, mas eu não posso estar com esse nome aqui, então eu vou simplesmente apagar, tá? Apaguei, né? A professora ficou esse negocinho azul, ele vai sumir na impressão, ele não sai, porque esse aqui tá acionado, tá? Quando eu desaciono, ele muda. Então, veja que o sumário já ficou pronto, tá? O espaçamento, professora, eu só vim aqui, seleciono o botão direito e verifico aqui em parágrafo, veja que ele está múltiplo. E a gente sabe que a norma pede ele com 1,5 entre linhas, só é colocar como a norma pediu. Então, veja que eu já tenho o meu sumário totalmente pronto, sem eu precisar estar digitando, né, esse tanto de pontinho e colocando as páginas lá. Então, isso facilita muito quando vocês tiverem, porque aqui a gente está com só o esboço de um trabalho, né? Então, ele está com 15 páginas aqui, mas o trabalho de vocês vão ter mais de 30 páginas. Então, se fosse para fazer pontinho, pontinho, ia demorar muito. Então, essa é uma forma de vocês fazerem um sumário de vocês, tá? É bem mais rápido e prático aí. Alguma dúvida, pessoal? Ninguém tem dúvida? Tá tranquilo? Então tá. Então, alguém vai falar?
Acho que foi o microfone de Alessandra que tem uma movimentação. E sim, de uma maneira bem resumida, né, que foi o que eu tentei fazer hoje, a gente viu aqui o que a NBR 14724 ela fala. Então, ela vem mostrando justamente tudo isso que eu fiz com vocês aqui hoje, né, que é montar a estrutura de um trabalho, tá? A norma de sumário, é basicamente tudo isso que eu mostrei para vocês, tá? É o que ele cobra. Ele vem falando mais da estrutura, né? Vem falando a gente tem que cumprir esse espaçamento de 1,5 entre linhas, né? E aí ele vem falando que a palavra sumário ela tem que vir centralizada, então eu já mostrei a vocês aqui, né, como a gente foi feito, tá? Com o mesmo tipo de fonte utilizada de todas as outras seções primárias. Então, tudo isso foi o que a gente fez. A cobrança dessa NBR aqui 6027, ela é bem pequena, ela é uma norma de 7 páginas, então é basicamente isso que vocês estão vendo mesmo, tá? Ela não tem muito segredo, não. Conseguiu aplicar isso aí, conseguiu realizar o sumário de forma bem tranquila. Então, no mais, o que eu tinha para apresentar a vocês hoje, né, para a aula não ficar tão extensa e tão cansativa. Depois vocês tentem replicar isso e montar aí na casa de vocês essa estrutura e já deixa guardadinho aí que isso aqui não vai perder não, tá? Isso aqui, quando vocês conseguem ter esse corpo já pronto, para qualquer trabalho que vocês forem fazer, já ajuda muito, né? Já tem aquilo ali, essa estrutura pronta, guardadinha em uma pasta. A professora, mas só é um relatório, não precisa disso tudo. Tira a estrutura, o que você precisa. Então, você vai lá, abre outro Word, pega as informações da capa, já joga para o outro Word, pega a segunda capa, a introdução. Então, já quebra, você já ganha o tempo aí com essa estrutura, tá? Então, vocês não perdem tanto tempo montando a estrutura e já parte realmente para escrever o trabalho de vocês. Então, por hoje, o que eu tinha para apresentar a vocês era isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que a aula tenha sido proveitosa. Eu queria ouvir de vocês se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, qualquer coisa, tá? Pelo menos para eu ter esse feedback de vocês aí. Professora, Oi. aquela parte, tipo, se eu colocar uma figura, mas que eu tirei a foto, por exemplo, a fonte é minha, né? Isso, aí você tem que Aí eu citar. coloco fonte com meu nome ou fonte do autor. Elaborado pelo autor. Você põe. Ei, professora, Oi, Tadeu. aí como vai ficar gravada essa aula aí? Já fica até mais fácil, né, também. Para assistir quando for montar. Agora sim, porque assim fica ruim, né? Que vocês estão assistindo, então estão no computador, não tem como estar fazendo. Mas assim que vocês tiverem um tempo, né? Eu aconselho que revejam a aula e tentem ir montando em casa, como eu falei, para vocês terem esse documento já guardado e antecipar o trabalho de vocês aí para trabalhos futuros, né? Tá certo. Mais alguém? Júlia, tá conseguindo me ouvir? Tá tudo tranquilo? Tô ouvindo sim, tá tranquilo. Tranquilo, né? Tá bom. Eduardo. Nenhuma dúvida. Né? Bruno. Também sem dúvidas. Sem dúvida. Tudo tranquilo mesmo, né, pessoal? Alan, José Carlos, Alessandra. Tá tranquilo, professor. Tá bom, pessoal. Então, no mais era isso. Qualquer coisa, vocês podem me procurar, né? Vocês já sabem disso. Estou aqui à disposição, tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Uma boa noite, um bom descanso para todo mundo, tá bom? Boa noite.